Quando a gente fala aqui, né, da agropecuária sustentável, é muito importante a gente falar também da importância do trabalho das cooperativas, principalmente quando a gente tem o olhar de que o nosso estado, né, o nosso país e o planeta que a gente vive, não vive só de cidades. Então, esse trabalho ele é muito importante porque a gente precisa de restauração ambiental, preservação de nascentes, uso consciente da água, uso de energias limpas, trabalhar a circularidade de todo o meio de produção. E eu acho que esse painel aqui fala bastante sobre isso. E aí eu vou chamar o Marcelino Belardi para falar aqui um pouco. Ele é CEO da Natercorp, iniciou sua carreira na cooperativa e ao longo de 37 anos ele passou por todas as áreas, desenvolvendo habilidades essenciais em governança, gestão, operação e inovação. Ele é formado em administração de empresas, com MBA em marketing e negócios e comércio exterior e negócios internacionais pela FGV. Ele tem contribuído significativamente para o crescimento da Natercorp. Bem-vindo, Marcelino, e obrigado pelo convite. Agradecer o convite. Eu fico sempre feliz, motivado em estar apresentando a nossa cooperativa, a Natercorp, uma cooperativa que esse ano faz 60 anos, então tem uma história, uma jornada muito rica nesses 60 anos. Começo com essa foto muito bonita de uma família de produtores. Ali a gente tem 3 gerações e através dessa foto eu apresento sou passador aqui, opa. Eu apresento a nossa visão e ideologia, mas, acima de tudo, o nosso propósito, que é unir famílias que alimentam famílias. Então, toda a nossa relação de cooperativa e da Natercorp, ela está nessa relação do nosso propósito de unir famílias que alimentam famílias. Essa é a razão de ser e de existir da nossa cooperativa. Vou dar alguns números aqui do agro do Espírito Santo. O agro, 28% do PIB do Espírito Santo está no agro. São 52 bilhões do PIB do agro capixaba. 17,9% dos empregos capixabas são do agronegócio e estão em 80% dos municípios que têm como principal atividade a economia do agronegócio. Mais de 210 mil produtores rurais. Olha a dimensão que é o estado do Espírito Santo, tão pequeno, mas rico em termos de número de produtores rurais. E na sua grande maioria são produtores familiares. A Natercorp, nesse cenário, nós somos a maior empresa aqui do Espírito Santo do agro. Nós nos relacionamos com mais de 30 mil produtores rurais. Desses 30 mil produtores rurais, mais de 23 mil são cooperados. E aqui eu estou falando de um CPF. Se a gente colocar isso numa multiplicação a 3 ou 4, no número de pessoas de uma família, então a gente temos um envolvimento aí de 3 ou 4 vezes o número de cooperados. Mais de 65 unidades físicas de atendimento no Espírito Santo, Minas e Bahia. Nós mais de 1.300 colaboradores. Esse ano nós faturaremos a previsão de mais de 2 bi de reais e estamos em 42 cidades que possuem unidades físicas em relação à Natercorp. Talvez
O Natercoop talvez seja um nome novo para vocês. Nós mudamos de uma identidade corporativa, institucional. Nós éramos a Copeave. E, dada a diversificação nossa, nós resolvemos fazer essa mudança na relação da marca institucional. A Copeave, ela nasceu em Santa Maria de Jetibá, então a nossa matriz continua em Santa Maria de Jetibá, mas nós estamos espalhados aí para dentro do estado do Espírito Santo, como também em outros estados. Vocês devem conhecer como consumidores algumas das nossas marcas. Então a gente trabalha muito na fonte primária ali com os produtores rurais. Então, direto ou indiretamente, quem está como consumidor, então como aquele número de cooperados, então a gente participa muito da frente de hortifruti granjeiros. Então a gente tem uma participação de vários cooperados que a gente participa com eles através de consultoria técnica, passando insumos agropecuários. Toda a produção de cafés, hoje a Natercoop, através da marca Pronova, nós somos as maiores vendedoras de cafés especiais no Brasil, através da Amazon, que é um meio que a gente faz a venda. Nós temos a nossa marca de lácteos, né, de bebidas lácteas, que é a Veneza. Então, a Natercoop, ela acaba abrangendo desde a fonte primária até o consumidor final, nas famílias, nos lares de vocês, nossos, né, que a gente leva para casa. Somos a 46ª cooperativa entre as 50 maiores cooperativas do Brasil, então a gente tem essa posição em destaque. Bom, agora eu vou trazer pelo assunto em relação à sustentabilidade. A visão de futuro nossa, como foi destacado, ela tornar-se referência no agronegócio regional do Brasil, destacando-se pela inovação e sustentabilidade. Então, nossa visão de futuro, a gente já dá esse destaque em relação à sustentabilidade. E o nosso jeito de ser e fazer, são relação de valores. O que eu avalio, isso a gente trabalha muito dentro da nossa cooperativa, a relação sustentabilidade, a gente tenta conectar e fazer essa conexão em relação dos valores do nosso jeito de ser e fazer. Eu vou dar um exemplo, essa semana mesmo, e eu vou fazer esse gancho, até um exemplo negativo, mas eu vou trazer e mostrar a relação da importância. Eu acho que cada um de vocês já deve se deparado em algumas situações no dia a dia. Eu estava com o meu carro e numa parada no semáforo, eu vi um casal saindo do mercadinho para atravessar a rua e eles iam diretamente para a praia. E eu vi esse casal, eles compraram alguma coisa nesse mercadinho e estava numa embalagem plástica. Percebi que tiraram, acho que era uma garrafinha d'água, tiraram, e uma das pessoas, se não me engano foi a moça, o que ela fez? Ela tirou a embalagem, tirou a água e jogou a embalagem no meio da rua. E o companheiro que vinha logo atrás, eu percebi quando eu estava com o carro parado, e ele também não fez questão, deixou. E após abrir o sinal, eu vi aquela embalagem, aquele saco plástico, pelo vento, correndo pela rua. Qual é a lição que a gente traz e eu trazendo para dentro da relação da sustentabilidade? Essa relação de valores, de princípios, se a gente não trabalhar, e eu trago isso para dentro da organização, a gente não consegue correlacionar a relação da sustentabilidade. Então, são pequenos exemplos que a gente for trabalhar isso dentro da organização e a gente elevar essa melhora de cultura organizacional, nós conseguimos trabalhar em ganhos excepcionais dentro da organização. E por isso que eu destaquei essa relação do nosso jeito de ser e fazer, que a gente trabalha muito dentro da cooperativa. Trabalhamos para crescer, são 3 valores: trabalhamos para crescer, caminhamos junto com as pessoas e cooperamos com o mundo. E nessa
E nessa conjuntura que a gente começou a fazer um trabalho em relação à sustentabilidade. Como que a gente faz isso? Para não ter nenhum viés, nós contratamos uma consultoria para mapear o que seria realmente relevante dentro da nossa cooperativa, em relação à sustentabilidade. Então, a gente desenhou a nossa matriz de materialidade. Através dessa consultoria, nós conseguimos identificar, através de pesquisas, junto com o público interno, que são principalmente os colaboradores, e também com os nossos stakeholders. São as partes interessadas que trabalham que trabalham relacionados à nossa cooperativa. E esse cruzamento, a gente conseguiu identificar quais são os pontos mais relevantes e importantes para a gente dar essa condução em relação à parte da sustentabilidade. Então, a gente conseguiu criar essa priorização desses temas. E com isso, nós trabalhamos a relação da sustentabilidade para dentro do nosso plano estratégico. E isso, para nós, que faz diferença. Porque a sustentabilidade, para nós, não é uma área específica que trata em relação à parte, seja ambiental, social ou de governança. Mas sim, a nossa base, em termos do nosso plano estratégico, ela está relacionada à parte da sustentabilidade. Então, a gente trabalha com a metodologia de BSC dentro do plano estratégico. Então, a primeira perspectiva está relacionada à parte da sustentabilidade. E a gente faz essa conexão entre a parte dos valores e com a parte do ESG. Então, o E, que é a parte do ambiental, a frente ambiental, nós estamos relacionados ao valor cooperamos com o mundo. O S, que é social, caminhando junto com as pessoas. E o G, de governança, trabalhamos para crescer. Então, a gente faz a relação do que é a nossa cultura, nosso jeito de ser e fazer, e isso a gente evolui a cada ano dentro da nossa organização, correlacionado ao ESG. E através daquele trabalho da matriz de materialidade, que nós trazemos os temas materiais, e dentro da parte ambiental, gestão de águas e fluentes, a biodiversidade de ecossistema, a qualidade do ar, gestão de resíduos e rejeitos e mudança climática. Essa foi as priorizações. E transformamos isso em objetivos estratégicos dentro da nossa cooperativa. Aqui eu vou dar só alguns exemplos de alguns objetivos da parte ambiental e além das normas regulatórias ambientais. Então, como a gente tem indústria, temos propriedades rurais, então a própria cooperativa é produtora, nós temos várias outras unidades físicas, né, em vários municípios. Então, o que a gente quer, e a gente é regulamentado isso, a gente quer ir além da regulamentação ambiental. O segundo é realizar a coleta seletiva em todas as unidades. Parece uma coisa muito básica, né? Mas como a gente tem muitas unidades, se a gente não fizer o dever de casa, primeiro, como que a gente vai trabalhar isso para as frentes, principalmente lá, os mais de 23 mil cooperados. Então, esse é um trabalho que já estamos fazendo e já conseguimos pôr em prática. Terceiro, ter todas as unidades da Natercoop com tratamento de esgoto e estender para as propriedades rurais dos cooperados. Também começa a fazer trabalho de casa, se a gente tiver alguma melhoria, e a gente leva isso também em relação aos cooperados. O tema da parte social, e faz essa correlação também para dentro da nossa cooperativa com os objetivos estratégicos, e nisso vou destacar alguns aqui da parte social. Obter o selo GPTW, com as melhores empresas para se trabalhar, então a gente conseguiu esse selo esse ano, então foi um objetivo que a gente lançou o ano passado, esse ano a gente já conseguiu. Promover a cultura da segurança contínua e a proativa no trabalho.
essa parte de segurança, principalmente que a gente tem a parte de indústria, então a gente se preocupa muito, então tem que fazer um trabalho preventivo, reduzir o turnover promovendo um ambiente de trabalho inclusivo, então essa relação da inclusão, né? Então a gente trabalha junto ao RH, principalmente no processo de recrutamento, seleção, então a gente é muito aberto a essa parte da inclusão. Aumentar a produtividade via investimentos estratégicos em benefícios e programas de treinamentos. Então, vários investimentos que a gente faz na parte de programas de treinamento. O que a gente observa é que o número de pessoas empregadas, elas têm aumentado. A questão em relação à produtividade que a gente precisa avançar. Então, a gente vê dados, há décadas, o Brasil, ele não melhorou a relação de produtividade. Então, o que a gente precisa ainda melhorar e avançar nessa questão da produtividade. Então, a gente tem essa preocupação. Promover melhoramento e eficiência hídrica em propriedades rurais com implementação de sistema de irrigação localizado. Então, a parte hídrica, ela é de suma importância. Um exemplo que eu dou aqui, nós, através de projetos de irrigação localizada, onde que a gente vai levar para a planta água suficiente para a produção, sem desperdício, nós conseguimos fazer no ano de 2023 mais de 1.000 hectares de projetos e implementados, né? A gente conseguiu fazer através da nossa equipe, implementar isso junto aos cooperados, melhorar a qualidade e produtividade das propriedades rurais com oferta de consultorias técnicas especializadas. Então, hoje nós temos mais de 100 técnicos preparados, né, técnicos agrícolas, agrônomos e técnicos agrícolas veterinários, junto às propriedades dos nossos cooperados. Nós, aproximadamente 50.000 visitas técnicas nós fizemos no ano de 2023. E o último tema, que é a parte da governança, alguns objetivos aqui relacionados. Fortalecer a governança e gestão corporativas, avaliadas pela metodologia do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC. Então, a gente faz uma avaliação sobre a nossa governança. Todo ano nós somos avaliados e a cada ano a gente tem melhorado a nossa pontuação. Integrar a governança de TI em iniciativas de ESG, principalmente a relação da segurança cibernética, fortalecer a transparência e conformidade fiscal, iniciativas de ESG, promovendo a gestão tributária e responsável e ética. Aqui tem a relação do compliance, então a gente tem essa preocupação. A integração dos princípios ESG nas estratégias de marketing da cooperativa. O que a gente trabalha muito dentro da nossa cooperativa, a gente quer passar o que é verdadeiro. Então, todas as nossas publicações, elas realmente estão acontecendo. Então é verdadeiro e a gente preserva isso e trabalha muito nessa relação da divulgação. Assegurar a conformidade e segurança na gestão de dados sensíveis, a relação do LGPD e todas as relações normativas. Então a gente traz aqui alguns objetivos relacionados à parte de governança. Com muito mais detalhes do que eu passei, aqui já também em primeira mão, caso alguém queira, dá para o QR Code, hein? Nós lançamos agora, aqui está em primeira mão, a gente, o Ene, que é o nosso gestor de marketing, ele me passou ontem, e nós
publicamos o segundo relatório de sustentabilidade na Anacop. Então, nós tínhamos o primeiro ano passado, esse ano, consequentemente, o segundo, e fala todo o nosso trabalho, aí com mais detalhes, aqui eu passei rápido, né, de todo o nosso processo de sustentabilidade. A importância, a relevância, porque a gente está aí trabalhando numa cooperativa que hoje representa 23 mil famílias de produtores rurais, além de 1.300 colaboradores dentro da nossa cooperativa. Eu finalizo aqui. Até então, aí também numa relação de família, até então eu me apresentava como esposo da Marcela, então Marcelino e Marcela. Hoje eu já posso, 30 dias para cá, eu posso me apresentar como também pai do Rafael. Então, tenho um nenenzinho com 30 dias hoje, então fico essa relação família, né, o meu primeiro filho, e foi uma bênção, né, depois de tanto tempo. Então, toda essa relação do que é a nossa missão dentro da cooperativa, a gente leva isso também para dentro de casa. Então, só agradecer aí o tempo aí pela atenção. Tá? Obrigado. Cidade da Inovação.